Você quer saber como a genética pode determinar o elemento da natureza pelo qual o ninja tem afinidade e como a quinta Mizukage poderia usar o Mokuton? Vem comigo que no vídeo eu explico. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Katota. Antes de falar como a genética influencia a afinidade pelos elementos, vou falar alguns conceitos básicos de genética. Primeiro é a molécula de DNA, que contém nossa informação genética. A informação de como vai ser nossa estrutura, cor de pele, quantos membros, quantos dedos e etc. Outro conceito importante é o de gene. É um fragmento específico da molécula de DNA que contém informação para a síntese de uma proteína. Vou deixar na descrição do vídeo um vídeo muito didático de como uma proteína é formada a partir de um fragmento de DNA. Outro conceito é o de cromossomo, que é a molécula de DNA condensada. A espécie humana apresenta 23 pares de cromossomos. Outro conceito é o de locus. Locus é o local no cromossomo onde determinado gene se localiza. E por último temos o conceito de genes alelos, que são aqueles que ocupam o mesmo locus em um cromossomo e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter. Esses genes podem ou não expressar o mesmo aspecto. Como exemplo, nas ervilhas você tem um gene que determina a cor de ervilha amarela e outro que determina a cor verde. Agora que relembramos alguns conceitos básicos de genética, vamos relembrar como funciona o elemento da natureza no mundo de Naruto. Eu fiz um vídeo explicando como a seleção natural contribuiu para a distribuição da natureza do chakra no mundo de Naruto. Esse vídeo eu vou deixar no card e nele eu explico como funciona a natureza do chakra. Mas para quem não viu o vídeo, fazendo um resumão, o ninja tem a habilidade de transformar seu chakra em 5 elementos da natureza. Cada ninja tem afinidade por um elemento da natureza. Entretanto, ninjas habilidosos podem usar outros elementos da natureza para o qual eles não têm afinidade. Para o ninja saber qual elemento ele tem afinidade, ele faz o teste do papel, no qual ele influi seu chakra em um papel especial, e o papel sofre alterações de acordo com a afinidade elemental do ninja. Se o elemento for fogo, o papel se queima, vento, ele corta, raio, ele amassa, terra, ele vira pó e água, ele umedece. Para quem não conhece o mangá, eu vou explicar o conceito de Kekkei, que literalmente significa uma técnica limitada à herança sanguínea. A Kekkei também pode ser definido como uma anomalia genética que permite o usuário usar técnicas únicas. Isso significa que outra pessoa não pode copiar ou aprender a técnica simplesmente. Dentre os vários tipos de Kekkei dentro da obra, existe um tipo que permite o ninja unir 2 elementos, gerando um terceiro elemento. E ainda mais raro, existe a Kekkei Tota, que permite unir 3 elementos, criando um novo elemento. Na obra canônica só foi mostrado o elemento poeira, que é a fusão do elemento terra, vento e fogo. Depois dessa revisão de alguns conceitos de genética e de como funciona a natureza do chakra e as Kekkei, vamos finalmente ver como a genética determina a afinidade pela natureza do chakra. Pensando em um primeiro momento, pensei que a afinidade pela natureza do chakra seria um caso de polialelismo. Polialelismo é quando um gene apresenta 3 ou mais alelos para o mesmo aspecto. Como exemplo, temos o sangue humano. Para o sangue humano existe o gene A, B e O, sendo que o gene A e o gene B apresentam codominância entre si e ambos são dominantes em relação ao gene O. Mas logo descartei a possibilidade de polialelismo, pois não teria como explicar a Kekkei Tota, que une 3 elementos, e a quinta Mizukage, que tem 2 Kekkei, uma na qual ela usa terra e fogo e na outra ela usa água e fogo. Então, depois de pensar sobre o assunto, cheguei à conclusão que o gene ou os genes que codificam a natureza do chakra não são alelos e podem estar inclusive em cromossomos diferentes. Por exemplo, os genes que
codifica o elemento fogo no cromossomo 1, o elemento água no cromossomo 5, por aí vai. E depois, pensando como tem ninjas que são muito habilidosos em mais de 1, 3 e alguns ninjas muito habilidosos com 5 tipos de elementos, pensando nisso, concluí que a genética da natureza do chakra se trata de uma herança poligênica. Tipo de herança é observado o efeito aditivo de 2 ou mais genes sobre uma determinada característica. Vou usar como exemplo, e para fazer analogia depois, a cor da pele humana. Falando de um modo simples, a cor da pele é determinada pela quantidade de melanina presente e que, de acordo com a genética do indivíduo, ele pode apresentar de 0 a 100% de melanina, como pode ser observado na tabela. Aqui vou fazer um parênteses para explicar também de modo simples como funciona a mudança de cor do camaleão. O camaleão apresenta células que possuem pigmentos de diferentes cores. Essas células podem contrair-se ou dilatar-se conforme as reações nervosas do animal. Por exemplo, em um ambiente verde, dilata-se as células contendo pigmento esverdeado, enquanto as outras células se contraem. Depois dessa explicação, vou falar como acho que funciona a genética da natureza do chakra. Assim como a pele humana, para cada elemento da natureza, o ninja pode apresentar de 0 a 100 na produção da proteína, que eu vou chamar de proteína do elemento. E o ninja, diferente do camaleão, que expressa as proteínas em uma resposta ao ambiente, o ninja teria um controle consciente de quanto da proteína ele quer expressar, dependendo de sua habilidade para controlar o fluxo de proteínas. Vou usar aqui o elemento fogo como exemplo, mas vale para os outros 4 elementos da natureza. Imagine que o chakra que vai ser usado em jutsu está armazenado em um tanque. Para transformá-lo em elemento fogo, o ninja deve misturá-lo com a proteína do fogo que entra no tanque através de uma torneira. Quanto mais dessa proteína o ninja possui, mais fácil a conversão do chakra em elemento fogo, sendo impossível o ninja que não possui nenhuma proteína do elemento fogo fazer um jutsu do elemento fogo. E por algum mecanismo, para a maioria dos ninjas só é possível a abertura de uma torneira do elemento de cada vez. Para os ninjas que possuem Kekkei-Kenkais que permitem unir mais de um elemento da natureza, eu presumo que eles tenham grande quantidade das proteínas dos 2 elementos e um gene que permita a abertura de 2 torneiras simultaneamente. Sendo assim, ele pode misturar 2 proteínas no tanque, gerando o novo elemento. Como exemplo, o primeiro Hokage. Ele abriria a torneira de terra e água simultaneamente, gerando o elemento madeira. E essa anomalia pode ser apresentada também de 2 formas. A primeira é que o ninja tem a habilidade de abrir 2 torneiras quaisquer, mas lembrando que ele só pode unir 2 elementos com quais ele tem muita afinidade, ou seja, ele tem muita proteína. Partindo desse pressuposto, a quinta Mizukage poderia usar o estilo madeira, pois ela tem muita afinidade, ou seja, próximo de 100% de proteína do elemento fogo, terra e água, sendo que ela usa a Kekkei-Kenkai do estilo lava, que é a fusão de terra e fogo, e a Kekkei-Kenkai do estilo vapor, que é a fusão de água e fogo. Uma vez que ela poderia abrir 2 torneiras quaisquer simultaneamente, ela poderia fundir a proteína do elemento água com a proteína do elemento terra, gerando assim o elemento madeira como o primeiro Hokage. E a explicação para ela não usar o elemento madeira é que ela não sabia que tinha essa habilidade. Outra explicação para a quinta Mizukage não usar o estilo madeira é que as Kekkei-Kenkais só permite a abertura de torneiras específicas. Desse modo, o primeiro Hokage teria um gene que permitiria a abertura específica simultânea das torneiras de água e terra. A
quinta Mizukage teria um gene que permitiria a abertura das torneiras de terra e fogo e um outro gene que permitiria a abertura das torneiras de água e fogo. O mesmo raciocínio vale para a Kekkei de 3 elementos, ou um gene que permite a abertura de 3 torneiras quaisquer ou de 3 torneiras específicas. E depois dessa explicação de como funcionaria a genética da natureza do chakra, como funcionaria o teste do papel? Acredito que as proteínas ficam circulando e o tipo de proteína mais presente no ninja é a detectada pelo papel, sendo que outras, mesmo presentes em grandes quantidades, não são detectadas, como se o papel só tivesse capacidade de detectar uma única proteína por vez. Nesse caso, o teste do papel do Sasuke daria relâmpago, mesmo ele tendo muita proteína do elemento fogo. Deixa aí nos comentários, vocês querem que eu faça um vídeo mostrando o porquê o Sasuke tem mais afinidade com o elemento relâmpago. Isso é tudo, pessoal. Obrigado para quem ficou até aqui. Peço para quem curtir o vídeo, se inscrever no canal e apertar no sininho para notificação de vídeos novos. Até a próxima, pessoal.